Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz um romance interessantíssimo. O primeiro romance policial publicado no Brasil. Eu me refiro a O Mistério, que surgiu em 1920, publicado pelo extinto jornal A Folha, do Rio de Janeiro, e que foi escrito a 8 mãos, isso mesmo. Ele teve 4 autores que se revezavam na escrita da narrativa. O mistério é o que a gente chama de literatura colaborativa. Funcionava assim: cada dia um autor escrevia um capítulo, dando continuidade ao capítulo anterior, assinado por outro autor e cujo conteúdo ele tomava conhecimento apenas quando o jornal saía. Eu leio aqui a nota inicial, o início da nota introdutória da editora, que deixa isso bem claro. Vamos lá. Em 1920, 4 grandes nomes da literatura brasileira se juntavam para escrever o primeiro livro do gênero policial a ser publicado no país. Coelho Neto, escritor, crítico e dramaturgo; Afrânio Peixoto, médico legista e professor; Viriato Correia, jornalista e dramaturgo; e um quarto autor que utilizava o pseudônimo E, depois revelado Medeiros e Albuquerque, autor do Hino da República, jornalista e professor. Esses autores foram, além de pioneiros, intelectuais, políticos proeminentes e membros da Academia Brasileira de Letras, a ABL. Eu lembro aqui que houve alguma polêmica no que diz respeito a considerar o mistério a primeira narrativa policial brasileira. Isso porque, no dia 26 de fevereiro de 1912, o jornal A Noite, também do Rio de Janeiro, publicou o primeiro capítulo de O Dominó Negro, uma história aí com ares de romance policial. Porém, considerando que essa narrativa nunca saiu como livro no Brasil e é considerada uma noveleta, os estudiosos afirmam que O Mistério é o primeiro romance policial publicado no Brasil. Eu observo ainda que O Dominó Negro foi publicado como cartas enviadas à redação e parecia ao leitor ser mais uma história verdadeira do que uma ficção policial e de mistério. O Mistério alcançou enorme sucesso no jornal. Ele foi então lançado em livro, editado pelo Monteiro Lobato. Estima-se que foram vendidos cerca de 10 mil exemplares, o que é espantoso considerando a época. Mas o que trata O Mistério? Eu não vou dar aqui nenhum spoiler. Tudo que eu vou dizer aqui está no primeiro capítulo, no capítulo de abertura do romance. A gente conhece nesse primeiro capítulo o Pedro Albergaria. Ele é um rapaz pobre e órfão que tem como objetivo assassinar o banqueiro Sanches Lobo. Sanches Lobo roubou a fortuna da sua família, deixou todos na miséria no passado. E depois da morte da sua mãe, o Pedro decide que ele vai vingar a família. Ele era um aficionado pela literatura policial de mistério e o Albergaria acaba reunindo elementos que lhe garantiam o que seria um crime perfeito. Então, no primeiro capítulo, ele mata o banqueiro, adianta o relógio para as 11 horas da noite, o crime tinha sido mais ou menos às 9, e com o objetivo, claro, de enganar as autoridades sobre a hora do crime. Nesse meio tempo, ele realizou um outro crime pequeno, ele roubou doces de uma vendedora de rua, de modo que ele estava na delegacia às 11 horas da noite. E aí, a partir desse momento, a gente vai acompanhar o Melo Bandeira, que era uma espécie de Sherlock Holmes fictício do Rio de Janeiro, e o delegado Lobato às voltas em tentar desvendar o crime. Veja que a narrativa tem como técnica o que a gente chama de crime reverso ou invertido. O ponto principal não é descobrir o culpado, afinal, o leitor já sabe quem é o culpado, mas é acompanhar o trabalho de investigação que acabará por desvendar a autoria do crime.
O mistério mostra a marca aí de uma época, de uma cidade, de uma literatura policial com ares brasileiros, uma literatura que é ao mesmo tempo próxima e distante de nós. Um livro que caiu no esquecimento, mas felizmente foi reeditado em 2024 pela HarperCollins. Eu achei divertidíssimo ler o texto, acompanhar aí os estilos de cada um desses 4 autores, as reviravoltas mirabolantes, a criatividade de cada um deles, as brincadeiras que eles fazem em citar um ao outro, em desfazer tramas propostas pelo outro, corrigir caminhos, inventar caminhos diferentes, enfim, é muito interessante, é divertido e é uma maneira da gente acompanhar também meio que os bastidores ali de uma criação literária. Então, se você gosta de escrever, tem curiosidade em escrever, é uma oficina aí de criatividade, de criação literária. Gostei muito de ler, acho que vale super a pena e eu recomendo. Se você gostou, deixa o seu like, repassa o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema. Não esquece de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.